Então, vamos revisar agora a área de um polígono. O que seria a área? A área é toda a superfície que preenche o polígono. Então, é toda essa parte de dentro da figura, tá? Então, aqui tem alguns exemplos bem práticos para a gente ver. Bem, se um lado é 5 e o outro é 3, e temos aqui ângulos retos, então isso é um retângulo. Se é um retângulo, esse lado mede 5, esse também mede 5. Esse lado mede 3, esse também vai medir 3. Então, a área de um retângulo, bem, é só a gente multiplicar uma dimensão que é 5, um lado que é 5, pelo outro que é 3. Minha caneta tá borrando. Então, a área dessa figura vai ser 5 vezes 3, 15. E como quando a gente calcula a área, a gente calcula em duas dimensões, então, os centímetros é ao quadrado, tá? Então, é só multiplicar um lado pelo outro, 3 vezes 5, e colocar o centímetro ao quadrado. Bem, o quadrado, ele é um tipo de retângulo. Então, para calcular a área, funciona da mesma forma. Só que pode ser que algumas questões, deixa eu focar aqui. Pode ser que algumas questões não venham dizendo que os lados são iguais, mas diga que é um quadrado. Então, se é um quadrado, você vai multiplicar o lado duas vezes. Então, a área desse quadrado é igual a 2 vezes 2. A área desse quadrado é 2 vezes 2, 4. Como é área, é centímetros quadrados. Simples assim, tá? Agora, quando a gente fala de triângulo, tem que pensar que o triângulo, ele trata-se da metade de um quadrado, ou a metade de um retângulo, melhor dizendo. Veja, eu tenho um retângulo e um retângulo para calcular, eu faço um lado vezes o outro. Se eu passar a diagonal dividindo o retângulo no meio, então eu tenho dois triângulos. Então, quer dizer, para eu conseguir a área do triângulo, eu preciso dividir a área do retângulo por 2. Bem, isso nos ajuda a lembrar que a área do retângulo, ou melhor, a área do triângulo, vai ser a base, que é 2, vezes a altura do triângulo, não podemos considerar o lado, porque o triângulo a altura e o lado não é a mesma coisa. E para calcular a área, a gente usa a altura. Então, a altura desse triângulo é 4 centímetros. No problema, pode dizer um triângulo que tem 4 centímetros de altura e 2 na base. Quem é a área desse triângulo? Então, a área desse triângulo é 2 vezes 4, 8. Só que aí a gente divide por 2. 8 dividido para 2, 4 centímetros quadrados. É a área desse triângulo, ok? Então, a gente multiplica, mas precisa dividir por 2. A área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Bem, vamos ver dois exemplos aqui. Primeiro, a questão vai dizer que o triângulo tem 8 centímetros na altura e 5 centímetros na base. Então, como que vai calcular isso? A área desse triângulo vai ser igual à base, que é 5, vezes a altura, que é 8, dividido por 2. Então, a área é igual 5 vezes 8, 40. 40 dividido para 2, 20 centímetros quadrados. E se a questão disser que temos a planificação de um cubo? Bem, se é um cubo, todos os lados possuem a mesma medida. E quer saber quanto que é a área dessa figurinha planificada. Então, primeiro eu vou fazer a área de uma das peças. Então, é um cubo, então a área vai ser 5, que é um lado, vezes 5. Então, a área é igual a 5 vezes 5, 25 centímetros quadrados. Só que como a peça tem 6 pedacinhos desse, então vamos fazer 25
vezes 6. 5 vezes 6 é 30, subiu 3. 6 vezes 2 é 12, com 3 dá 15. 150 centímetros quadrados de área.